certo? Então, existiram pessoas que foram segunda geração de discípulos. Então Jesus tem a primeira geração de discípulos, vamos considerar os 12, tá? E tem aqueles que foram discípulos dos discípulos, como por exemplo Inácio de Antioquia, que foi um discípulo de Pedro. Então essas pessoas, Inácio de Antioquia e outros, eles são extremamente importantes para a história da igreja, porque eles confirmam que os apóstolos existiram. E eles passam o testemunho dos apóstolos para uma terceira geração de discípulos, e assim a coisa foi até chegar em mim e em você. Então, o testemunho desses homens é importante. Nós vimos testemunhos internos no texto, tá? Versículo 1 e capítulo 4. Nós vimos testemunhos na Bíblia, capítulo 16 de Atos. E nós temos o testemunho externo. De quem? Clemente de Roma, ao escrever uma carta, um texto escrito Epístola aos Coríntios, Clemente de Roma, ao escrever Epístola aos Coríntios. Irmãos, essa Epístola aos Coríntios não tem nada a ver com 1 e 2 Coríntios. Tá? 1 e 2 Coríntios do apóstolo Paulo é texto bíblico. Essa Epístola aos Coríntios é um texto de uma pessoa fora da Bíblia, Clemente. Tá? Ele escreve uma Epístola aos Coríntios em que ele afirma que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Filipenses. Estou com Gálatas na cabeça. Policarpo, que também foi um desses homens, Policarpo foi discípulo de João, também afirma isso, e Irineu também confirma a autoria paulina. Tem um texto em Filipenses, que é o texto mais famoso de toda a carta, além do capítulo 4 que a gente já leu aqui, né? A gente leu 4, de 4 a 7, que é extremamente famoso, capítulo 4, versículo de 4 a 7, alegrai-vos, outra vez eu digo alegrai-vos, é extremamente famoso. Também o capítulo 4, versículo 13, tudo posto naquele que me fortalece, também é muito famoso. Mas existe um texto, pelo menos para mim, é o coração da carta, e ele é um texto extremamente famoso na igreja, que é o texto que se encontra no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, que é o que na teologia a gente chama de kenosis de Jesus. Ou seja, é quando o apóstolo Paulo relata o esvaziamento de Jesus. Jesus abrindo mão de toda a sua glória, abrindo mão de todo o seu poder, abrindo mão de toda a sua exaltação para se fazer homem e estar entre nós. Esse texto, capítulo 2, versículo de 5 a 11, alguns autores, alguns estudiosos da Escritura, dizem que não é de autoria de Paulo, que Paulo pegou isso, não que isso não seja inspirado, mas que o apóstolo Paulo pegou isso de um cântico muito antigo que a igreja primitiva cantava. Ele pegou esse cântico, né, um hino, tá? Pensa em um hino. Pegou o hino e colocou dentro da sua carta. Existem estudiosos que defendem isso? Existem. Tem fundamentação? Não existe fundamento para isso. Também é bem especulativo e a gente acaba ficando com a certeza de que toda a carta, do capítulo 1 até o capítulo de número 4, foi sim escrita pelo apóstolo Paulo, sem acréscimo de nada externo. Amém? Vamos caminhando então. Autoria, já vimos. Destinatários. Lembra quando a gente estudou os Gálatas, que a gente falou de destinatários? Gálatas do Norte, Gálatas do Sul. Um era um grupo de cidades, outro era um povo espalhado. A gente estudou isso lá em Gálatas. Filipenses é diferente, porque Filipenses é uma cidade. A cidade de Filipos. Os filipenses são os habitantes da cidade de Filipos. Então é mais simples. É mais simples para estudar. Então eu dividi de duas formas para a gente poder estar lá, para você se sentir em Filipos, para você pegar agora o seu avião, o seu barco e ir para Filipos, para você se sentir lá. Eu dividi de duas formas. Primeiramente a cidade e depois a igreja, porque é o que acontece com a gente. Quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente chega numa cidade, vou ficar muito tempo. Então eu chego, primeiramente eu vejo a cidade, percebo como é que são as coisas, e depois eu vou procurar uma igreja, para que eu possa estar congregando no período que eu estiver ali. Então a gente primeiro conhece a cidade, depois a igreja, e eu vou fazer esse mesmo percurso aqui. Às vezes os irmãos fazem isso, pegam 30 dias, vão ficar em algum lugar, não vai ficar 30 dias sem ir na igreja, então você vai conhecer a cidade, chegou, se instalou ali em algum lugar, hotel, pousada, seja onde for, casa de algum parente, e aí você vai na igreja. Nós vamos fazer a mesma coisa, vamos conhecer a cidade, depois vamos conhecer a igreja dos filipenses aqui em nossa aula. A cidade de Filipos fica onde hoje seria o norte da Grécia, na região da Macedônia. Eu vou pedir para o Davi colocar um mapa em algum lugar por aqui, com a localização, tá? Eu vou conversar com ele, a gente vai colocar um mapa em algum lugar aqui, para os irmãos verem
onde é que fica exatamente essa cidade. Então ela fica onde seria o norte da Grécia hoje, região da Macedônia. Antes ela tinha um nome, ela era chamada de Crenídeas, tá? Era o nome da cidade, e graças a Deus mudou para Filipos, porque Crenídeas é um nome horrível. Então mudou para Filipos em 356 a.C. Mudou em homenagem a quem? Em homenagem ao rei da Macedônia, que era Filipe II, que era o pai de Alexandre o Grande. Esse homem ele fez muitas melhorias na cidade, fez aquedutos, ou seja, a água vinha de longe e abastecia a cidade, fez praças, fez toda uma rede de saneamento, melhorou muito a cidade, e por isso a cidade foi rebatizada com o nome dele, Filipe II, a cidade de Filipos. E ela, como palco de grandes batalhas, teve muitas batalhas do Império Romano aos redores da cidade ali, no derredor da cidade. Ela caiu nas graças do Império Romano e foi tornada colônia militar romana em 27, foi colocada como colônia militar romana. Então ela se tornou colônia militar. E em 27 a.C., ela se torna uma província romana oficial. Então, era uma cidadezinha chamada Crenídeas. Filipe II fez várias melhorias nela. Ela foi renomeada como Filipos. Teve várias batalhas do Império Romano em volta dela. Ela se torna uma colônia militar e em 27 a.C. ela se torna uma colônia romana oficial, uma província romana, um estado romano. Também antes era só uma colônia militar e agora ela é uma cidade, uma polis, né, uma cidade-estado romana ali. E aí ela tem algumas vantagens de ser uma colônia romana oficial. Como colônia romana oficial, ela era lá de muitos militares aposentados. O militar aposentava depois das batalhas das guerras e ia morar em Filipos. Isso é importante porque a gente percebe que era uma cidade de uma estrutura muito boa. Porque o camarada não ia deixar de morar em Roma, por exemplo, para morar em uma outra cidade se ela não tivesse uma estrutura agradável para ele. Ainda mais um militar romano que era, sim, tinha um status bom dentro da sociedade romana. A colônia, a província de Filipos, a cidade da província de Filipos, ela era isenta de tributos, ela tinha o seu governo autônomo, né? Ela não era igual, por exemplo, a gente tinha Jerusalém, que era dominação romana, então ela tinha ali o pretor ali, né? O que Pilatos era na época, me foge a palavra agora. Ele geria ali a cidade e tinha ali só o sinédrio para questões jurídicas e religiosas, mas o governo era romano. Não, tinha um governo de fora. Não, a cidade de Filipos ela tinha o seu próprio governo autônomo. E eles tinham uma coisa, isso aqui é muito legal. A cidade de Filipos, todos os seus habitantes nascidos filipenses tinham cidadania romana. Isso é muito importante. Porque a gente entende por que o apóstolo Paulo se sentiu tão indignado quando ele foi maltratado na região de Filipos. Quando ele foi preso ali, lembra que ele foi preso lá no carcereiro, lá em Atos 16? Eles ficam indignados por quê? Porque ele é cidadão romano. E ele tinha que ser tratado bem porque era cidadão romano em um lugar onde era privilégio ser cidadão romano. Tá bem? Outra coisa, irmãos, que a cidade de Filipos tinha que eu achava bem legal, eu estava estudando, é algo que eu percebi quando eu morei no sul de Minas. No sul de Minas, as cidades que ficam em cima da Fernão Dias, ou seja, que são cortadas pela rodovia Fernão Dias, é a 040, pelo menos descendo daqui ela é a 040, depois vira Fernão Dias. As cidades que ficam em cima delas, como Três Corações, Cambuí, Pouso Alegre, Varginha, essas cidades elas são mais desenvolvidas do que cidades que estão fora, né, do que cidades em que você tem que pegar uma rampa de acesso para ir para elas, sair da Fernão Dias. E a cidade de Filipos ela tinha uma coisa fantástica. Ela ficava em cima de uma estrada chamada Via Egnatia, que era a principal via que ligava as províncias do leste com a cidade de Roma, que ligava as províncias do leste, ou seja, do oriente, com a cidade de Roma. Então era extremamente favorecida a cidade. Ela tinha aquedutos, tinha praças, o pessoal tinha cidadania romana, não pagava imposto, era isenta de imposto, porque era composto prioritariamente por militares. Ela tinha um governo próprio dela e ainda ficava em cima da principal pista da região. Uma cidade extremamente privilegiada como um todo. Pelo fato dela ser composta
a maioria por romanos, né, por não judeus, a gente entende porque o apóstolo Paulo não cita o Antigo Testamento aqui na carta. A gente não tem citações do Antigo Testamento na carta aos Filipenses. Vimos a cidade show de bola, muito boa. Chegamos em Filipos, vimos as praças, vimos o aqueduto, vimos aquele monte de militares aposentados ali jogando sua dama na pracinha, tá bem? Chegamos nela vindo pela Via Ignátia, tá bom? Temos ali a prefeitura de Filipos, uma cidade excepcional. Ok, nos instalamos e agora vamos procurar a igreja? Vamos procurar a igreja para a gente congregar. E encontramos a igreja. Filipos foi a primeira cidade da Europa, os irmãos entenderam, no norte da Grécia, ou seja, na Europa. Foi a primeira cidade da Europa a receber o evangelho, no ano de 51 depois de Cristo, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Tá bem? Então, em 51, o apóstolo Paulo chegou em Filipos, na sua segunda viagem missionária, e plantou a igreja, como eu já disse, está lá em Atos, capítulo 16. Vou recomendar para os irmãos que após essa aula leiam a carta aos Filipenses, tá? Pega essa semana, são 4 capítulos, e leia o capítulo 16 de Atos, vai te ajudar muito a entender o que vai estar acontecendo. Lá não tinha sinagoga. Lembra que eu falei com os irmãos que ela era praticamente uma cidade pagã? Só tinham romanos ali? Então não tinha sinagoga. Não era igual Jerusalém, que tinha sinagoga, não era igual Tessalônica. Era uma cidade que não tinha sinagoga, tá bem? E a igreja começa na beira de um rio, o rio Gangites. Ah, Alberto, onde é que está isso? Atos, capítulo 16, versículo de número 13. Vamos lá. Atos 16, versículo de número 13. No sábado, saímos da cidade, ou seja, de qual cidade? De Filipos, para junto do rio. Qual rio? Gangites. Onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Ou seja, o local de reunião era na beira do rio, porque não existia uma sinagoga. Ah, o que é uma sinagoga? Sinagoga é o local onde os judeus se reúnem normalmente, tá bem? Não tinha ali. E aí, o evangelho é pregado na beira do rio Gangites, debaixo daquelas árvores, para aquelas mulheres. Um personagem extremamente famoso se converte, que é Lídia, e a igreja começa a se reunir na casa dela. A gente vê isso, capítulo 16, versículo de número 15. E aí 3 fatos marcam o nascimento dessa igreja. O primeiro está em Atos 16, 16 a 18, que é o exorcismo da jovem adivinhadora, aquela menina que era cometida por um espírito adivinhador, tá bem? A prisão de Paulo e Silas está em Atos 16, capítulo 19 a 24, e como é que Deus conduz as coisas? Deus dá uma visão para Paulo para ir para aquela cidade. Ele vai para aquela cidade, ele começa a pregar na beira do rio, ele e Silas. Aquela mulher se converte, começa a igreja na casa dela. Talvez aquela igreja não fosse crescer, ela ia começar naquela casinha e ia ficar naquela casinha. Mas Deus conduz a história de uma forma muito interessante. O que acontece? Tem uma menina adivinhadora na rua, Paulo e Silas expulsam o demônio que está naquela menina. Aquelas pessoas tomam prejuízo financeiro, então Paulo e Silas são presos, que está lá em Atos 16, 19 e 24. O Deus que levou eles para lá, o Deus que abriu o coração de Lídia, o Deus que deixou que aquela adivinhadora viesse perto deles, o Deus que permite eles ser presos, faz o quê? Eles vão presos, e aí acontece a conversão do carcereiro, Atos 16, 25 e 34. A conversão do carcereiro de toda a sua família. Então a gente vê Deus conduzindo tudo, dando a visão para Paulo, levando eles para a cidade, abrindo o coração de Lídia, abrindo a casa de Lídia, levando aquela menina possessa a ter um encontro com eles, fazendo com que eles sejam presos, e dentro da cadeia aquele homem se converte e a sua família se converte. Ou seja, irmãos, por que é importante estudar Filipenses? Porque apesar da situação ruim que nós estamos vivendo, Deus está no controle da história. Deus está no controle. E assim como Deus pegou aquela cidade sem uma sinagoga em que as pessoas se reuniam na beira do rio, por mais padrão que a cidade seja, por mais fantástica que a cidade fosse, não tinha um lugar de adoração. E agora passa a ter na casa de Lídia. E Deus conduz todas as coisas, até a prisão de Paulo se torna algo bom. Porque ele é preso, aquele homem se converte, e então, com aquelas mulheres da beira do rio, com aquela ex-possessa, com a família do carcereiro, dá início à igreja, uma das igrejas mais fiéis do Novo Testamento.
Com um início modesto, formada por mulheres, por uma ex-possessa e pela família de um carcereiro, surge uma das igrejas mais fiéis de todo o Novo Testamento. Chegamos em Filipos, pela Via Ignátia, nos alojamos na pousada. Agora vamos procurar a igreja para congregar? Que baita igreja! Uma igreja que está sendo conduzida pela mão de Deus. Uma igreja que está sendo conduzida pela mão do Senhor. Uma igreja que está sendo plantada com amor e com carinho pelo apóstolo Paulo. Data. Lembra que eu falei que foi a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho em 51 depois de Cristo? Então, a gente tem uma data para que essa carta tenha sido escrita. Ela foi escrita, obviamente, depois de 51 depois de Cristo. 51 o apóstolo Paulo estava lá. Ele sai e aí ele escreve a carta depois. Alberto, quando e da onde a carta veio? Primeiramente, da onde a carta veio, irmãos? Ela foi escrita da prisão. A gente vê isso no capítulo 1, versículos 12 e 13. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, o apóstolo Paulo estava preso. Preso onde? Aí existem algumas especulações de estudiosos da Sagrada Escritura, tá bem? E que dizem várias coisas. Alguns defendem que ele estava preso em Éfeso. Só que o capítulo 19 do livro de Atos, que é onde trata dessa estadia do apóstolo Paulo em Éfeso, em nenhum momento cita que ele foi preso. O apóstolo Paulo ficou 2 anos em Éfeso e em nenhum momento foi preso. Então, muito provavelmente não foi em Éfeso. Existem pessoas que defendem essa possibilidade. A segunda possibilidade é durante a longa prisão que ele teve em Cesareia, Atos capítulo 23, versículo 23, até o capítulo 26, versículo 32. Durante esse período ele teria escrito essa carta. Só que também é especulativo. Tá? Existem autores que defendem, a possibilidade é bem maior do que a de Éfeso, mas ainda assim não tem tanta força quanto a nossa terceira opção. Que é essa carta ter sido escrita de Roma. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. É o que acredita a tradição mais antiga. O texto do capítulo 1, versículo 13, que ele fala, né, conhecido de toda a guarda pretoriana, que é uma guarda romana, e também o capítulo 4, versículo 22, em que diz: todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César, ou seja, do imperador, em Roma. Crentes da família de César que se converteram. Então a gente tem essa ideia de que muito provavelmente essa carta foi escrita partindo de Roma. Lembrando que Paulo podia pregar quando ele estava preso em Roma. Tá bom? Atos capítulo 28, versículo 16 e 17. E aqui eu queria ler com os irmãos esses textos. Tá bem? Porque são textos que mostram a liberdade que ele tinha para pregar e provavelmente também uma liberdade que ele tinha para escrever cartas. Atos 28, 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Versículo 17. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, os quais se reuniram e lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Ou seja, ele estava preso, mas ele podia se reunir ali, teve uma audiência com os judeus, e podia morar por conta própria. Capítulo 28, versículo 23. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Lembra que ele estava em prisão domiciliar? Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-lo a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Ou seja, ele reuniu o pessoal e pregou para aquelas pessoas. E também, capítulo 28, 30 e 31, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então existe um entendimento de que, como ele podia pregar, então muito provavelmente ele escreveu essa carta aos Filipenses estando preso em Roma. Então colocaria a nossa carta aproximadamente em 61 depois de Cristo, 10 anos após a sua passagem em Filipos, quando ele plantou a igreja.